Passa a palavra agora ao professor Sérgio Sampaio Bezerra. Bem, pessoal, boa tarde, né? Eu acho que eu tenho que ser... A organização já me avisou que eu tenho que ser muito rápido. Fazer primeiro minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, de barba e cabelo grisalho, uso óculos, estou com uma calça listrada, uma camisa marrom e um blazer marrom também. Bem, eu vou ser o mais rápido que eu puder, mas eu não poderia deixar aqui de agradecer, né, pelo convite de estar aqui à Federação das APAES do Estado do Espírito Santo, através do seu Instituto de Ensino e Pesquisa, que, junto com a APAE de Aracruz, possibilitaram esse painel. Gostaria de dizer aqui, né, para as pessoas do Espírito Santo, o quanto isso é inovador, né? Eu vim aqui para aprender. A gente teve um primeiro painel onde eu aprendi muito sobre esse cruzamento, né, de deficiência e povos indígenas, que é uma coisa que, de fato, a gente não discute, a gente não enxerga, e a gente tem que passar a enxergar no campo da deficiência todos esses cruzamentos, não só com os povos indígenas, mas outros cruzamentos como gênero, raça, renda, para que a gente, de fato, seja assertivo nas nossas inserções para garantir os direitos dessas pessoas. Então, eu gostaria muito de agradecer, né, para mim está sendo uma alegria estar aqui, agradecer principalmente a presidente da APAE de Aracruz, porque você ser presidente de APAE não é fácil, né? E eu vejo a animação dela, eu acho que é isso que faz o movimento, né? É isso que foram mulheres, né, e sempre mulheres como essa que construíram esse movimento de mais de 70 anos no Brasil, né? Eu acho que sem essas mulheres, esse movimento não teria 70 anos e não teria a dimensão que ele tem hoje, né? A gente deve isso às mulheres brasileiras, né? Então, eu gostaria de, na pessoa dela, lembrar isso, porque quando você fala, a gente sente orgulho, né, de fazer parte do movimento das APAES, por mulheres como você, tá bom? Bem, então, esse painel, como o cerimonialista já falou, tem a ideia de apresentar aqui quais são os serviços e apoios que já existem e que juntos possam, cada vez mais, garantir esses direitos. Então, eu começo esse painel passando a palavra para Antônio Fernando da Silva, coordenador-geral das Ações de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Boa tarde a todos e a todas. Vou fazer minha autodescrição. Eu tenho 1,80 m, estou um pouquinho acima do peso, pouquinho só 120 quilos, né? Você tem uma ideia. Sou careca, estou usando uma camisa azul e cinza e uma calça azul. Tá? Hoje eu integro a saúde indígena, na qualidade de coordenador-geral da atenção primária, às ações de saúde, e também diretor substituto do Departamento de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Apesar de já ter recebido um recado, eu estava dizendo que, se for para falar de saúde indígena, eu falo a vida toda, porque 30 anos dos meus 43 anos de serviço público, 30 anos antes da criação da Lei Arouca, antes da criação do subsistema, eu já militava com a questão indígena, né, através da FUNASA, enquanto servidor na lista de saúde indígena que sou. Então, mas eu sei que o nosso tempo é curto, né, a gente tem muita coisa para acrescentar. Mas, enquanto CESAI, né, eu também trago o abraço do nosso secretário Weber Tapeba, que, infelizmente, não pôde estar presente, em consideração de uma agenda externa que ele tinha, e aí pediu para que eu viesse representar a CESAI, e aí, combinando com o pessoal da organização, estou aqui presente. A CESAI, ela vem, apesar da sua missão institucional voltada para a atenção primária, a gente hoje desenvolve muito mais do que a atenção primária dentro dos territórios, considerando a fragilidade que a gente tem da garantia dessas ações, né? A nossa enfermeira do Polo Base falou da questão do TFD, da dificuldade que muitos parentes têm de fazer os tratamentos,
em função da questão de logística. Mas a gente vem, enquanto missão institucional, articulando com os parceiros, com os municípios, com o Estado, com as universidades, com os hospitais universitários, na busca de garantir esse direito e fazer isto visível, essa questão da visibilidade, que é um dos pontos chaves desse seminário. A gente viu vários colegas falando das pessoas com transtorno espectro autista. E hoje existe dentro do Ministério da Saúde um grupo interministerial que discute essa questão das pessoas, né, com o transtorno espectro autista, que a gente viu pelas falas de alguns que me antecederam aqui, que é uma situação séria, grave, que a gente precisa, juntos, somarmos os nossos esforços para a gente conseguir, né, dar apoio e dar visibilidade. Como as colegas falaram, muitas das vezes esse diagnóstico vem tardio, né, por vários motivos que já foram elencados aqui. Às vezes é medo, né, medo do preconceito, às vezes é falta de conhecimento, se coloca até muitas das vezes a questão cultural, mas a gente sabe que é preciso que a gente busque as instituições. Então, se a gente vem discutindo esse GT, ele é interministerial, todas as secretarias do Ministério vêm passando, considerando que essa pauta, né, de pessoas indígenas com deficiência, ela é transversal, ela não é uma pauta só da Secretaria de Saúde Indígena, ela é uma pauta do Ministério da Saúde, e por isso a importância dessa transversalidade. A gente vem discutindo também um grupo do próprio Ministério da Saúde, a síndrome do pé torto, congênita do pé torto, que às vezes até a gente tem enfrentado em algumas etnias uma dificuldade muito grande com a criança quando tem uma certa deficiência. A gente tem que fazer um trabalho muito próximo com os outros órgãos, Serviço Social, com a FUNAI e com o próprio controle social, essa questão do entendimento da família sobre aquela deficiência e como apoiá-los para que a gente busque o entendimento melhor e o acompanhamento da pessoa com esse tipo de deficiência. A CESAI, através do nosso departamento, ele vem apoiando os 34 distritos sanitários especiais indígenas espalhados nesse país, na busca da promoção, da prevenção, do conhecimento. E temos agora, a partir de 2023, a gente fez uma discussão interna e nós temos o próprio sistema de informação de atenção à saúde indígena. A CESAI, ele tem um próprio sistema, um sistema único, que hoje a gente já incorporou a esse sistema, tá, um módulo específico para que a gente possa levantar em todos os territórios indígenas as pessoas indígenas com deficiência. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande. Os senhores gestores aqui dos municípios que estão presentes, eles dizem assim: Antônio, quando eu pergunto quantos indígenas a gente tem na Secretaria de Ação Social, não tem. Por que não tem? Por causa do quesito raça-cor que não está identificado. Então, a gente precisa estar despertando, e eu acho que este é um momento importantíssimo quando a gente tem aqui todos os envolvidos nessa política, inclusive os 3 níveis, né? O município, o Estado e a União. Porque se a gente der conhecimento, se a gente der visibilidade, como o tema do seminário traz, nós vamos unir forças para que a gente possa construir e garantir a efetividade dessa política. E aí vem a importância da APAI como fomentora disso tudo. É preciso, porque além da questão do governo, é preciso que a sociedade civil organizada puxe essa sua contrapartida. E aí eu quero aproveitar e parabenizar a APAI, né, parabenizar a gestão municipal, parabenizar o Estado, que juntos buscaram essa questão da integração dos nossos indígenas aqui em Aracruz, especificamente no estado do Espírito Santo, que é única. Eu estava falando ali para
para o nosso apoiador de saúde, que coincidente é vice-cacique daqui a aldeia, o Lídio, o Lindomar, que, olha, eu conheço saúde indígena um pouco desse país todo. E é o primeiro município que eu vejo com esta inclusão. Então, parabéns ao município de Aracruz e aos parceiros que juntos estamos construindo essa política. Eu estava também, para encerrar, que já levantaram a plaquinha ali para mim, eu queria dizer que assim, eu estava conversando com o Lindomar e o Arthur saiu, mas eu já, com as falas aqui presentes, eu já vislumbro uma perspectiva futura para a gente garantir investimento, garantir recurso para que a PAI possa cada vez mais atender não só Aracruz, como a minha amiga falou. A gente quer essa ação em todas as APAIs do Brasil. E, para isso, eu já vejo uma perspectiva, eu estava conversando ali. Olha, hoje, na saúde indígena, nós temos um incentivo chamado Incentivo de Atenção Especializado aos Povos Indígenas, e a EPI. Hoje, a gente tem um impedimento. Esse incentivo ele é garantido por portaria do Ministério da Saúde, inclusive da secretaria do nosso amigo Arthur, mas eu já acertei com ele que, chegando em Brasília, nós vamos marcar uma reunião para discutir isso. Já acertei com o Lindomar, que é o apoiador nosso de saúde aqui do Espírito Santo, para a gente começar a fazer essa articulação, porque, graças a Deus e graças às forças encantadas, a gente está passando por um momento de revisão dessa portaria. Então, será que não é oportuno a gente aproveitar essa oportunidade? Né? Então, eu acho que é o momento ideal. Então, vamos conversar com o Arthur, vamos conversar com o secretário Veibe Tapé, o secretário Mozart Salles, que é o titular da pasta, e vamos apresentar essa proposta como fruto de um encaminhamento desse seminário. Vamos conseguir ou não é uma outra questão, mas eu acho que se a gente não sonhar, como as colegas falaram aqui, a gente não vai conseguir nunca. Então, vamos sonhar, vamos buscar, porque isso eu tenho certeza que não só vai beneficiar as comunidades indígenas, isso vai beneficiar todas as pessoas, né, com deficiência, porque se a gente fortalecer essas instituições tipo a PAI, elas vão conseguir fazer muito mais do que já fazem. Né? E aí finalizo meu tempo parabenizando mais uma vez a PAI, a direção da PAI, a direção nacional, a direção local, estadual e local, parabenizar o vereador que teve a sensibilidade de injetar recurso para que a gente possa garantir, isso é um feito também, um marco. Então, assim, o legislador indígena na busca da melhoria do seu povo, e parabenizar todos vocês que estamos juntos aqui discutindo essa pauta de suma importância para a saúde dos povos indígenas, e digo, não só de Aracruz, não só do Espírito Santo, mas vamos buscar estender isso para o Brasil todo, fortalecendo a PAI. Muito obrigado. Ei, gente, então, obedecendo à organização, vou passar já a fala para a nossa querida secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Eu só queria dizer obrigado para Antônio. Só notícia boa, né, gente? Coisa boa. E quem tiver aí no sol, aqui também pode puxar a cadeira para cá, se o sol voltar, tá? Então é isso. Tem essa coisa vaga aqui. Tá? Acho que... Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Quem ficou porque está animado, porque acredita na inclusão da pessoa com deficiência em todo o território nacional, não é mesmo? Obrigada, pessoal. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, cabelo curto, escuro, virado para o lado. Estou com um vestido azul com bege, tênis verde e cadeira de rodas vermelha. Gente, então, eu estou aqui representando a ministra Macaé Evaristo, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. E no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né, sob o comando do
claro, do governo federal, né, sob o comando do presidente Lula, ele nos deu um comando lá em 2023 para reerguer ou recriar o Plano Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, chamado Plano Viver Sem Limite. O plano, a gente teve 120 dias para elaborar esse plano. Durante esse período de 120 dias, nós passamos por 12 capitais, fizemos atividades online. A gente também recebeu propostas pelo celular, né? Pelo YouTube também fizemos o debate. O CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também discutiu intensamente a construção desse novo Plano Viver Sem Limite, e a gente conseguiu, ao longo desses 120 dias, fazendo 170 reuniões com 27 ministérios, reunir 95 ações de promoção dos direitos da pessoa com deficiência de 11 ministérios, que apresentaram, além das ações, eles responderam às demandas, responderam às encomendas que nós, do Ministério dos Direitos Humanos, apresentamos, sintetizando aquelas demandas da sociedade civil. E a gente, então, com essas demandas, os ministérios responderam, e ao todo são 11 ministérios, inclusive o nosso Ministério dos Direitos Humanos, são 95 ações, e a gente reuniu em orçamento, nessa primeira etapa, cerca de 6 bilhões e meio e 500 milhões, né, em torno dessas agendas. Não é só da saúde, não é só da educação, é também do desenvolvimento social, né, então, assistência social, é dos esportes. O Ministério da Cultura também está com uma agenda bastante intensa, junto da inclusão da pessoa com deficiência e a produção de uma cultura livre do preconceito, porque as pessoas com deficiência, em geral, o que tem em comum a gente sofreu preconceito, as formas de discriminação, achando que nós não temos capacidade de participar, de estar no espaço comunitário, ou de estar nas políticas públicas, ou até de estar na política em geral. Então, essa campanha, essa mobilização, ela tem agora, está num estágio onde a gente está fazendo parcerias com os governos dos estados e as prefeituras. Então, é uma pena que o prefeito não pôde ficar até o final, mas a gente está aí, nesse momento, criando essa cooperação entre o governo federal, governos estaduais e municipais, para que o direito saia do papel, e daí o papel está aqui, vocês devem ter recebido. A gente tem 10 anos de Lei Brasileira de Inclusão. Aqui sintetiza como é que a gente vai dar operação aos direitos da pessoa com deficiência e indígenas com deficiência, claro, né, com certeza está aqui contemplado. O que é direito das pessoas com deficiência está sintetizado na Lei Brasileira de Inclusão, que ainda é muito atual e tem muita demanda para se efetivar. E por isso que a gente está com o Viver Sem Limite, trazendo também o que o conjunto de atribuições do governo federal, mas também conversando com os estados e municípios para que eles complementem esse orçamento, complementem com mais ações de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, fazendo chegar o direito no cotidiano, no território de cada pessoa com deficiência. E quando a gente melhora a vida de quem tem deficiência, a gente melhora a vida da família, da aldeia, da comunidade, do território onde a gente está. A acessibilidade, por exemplo, é um benefício coletivo, né? Porque quando não tem acessibilidade, quem é que carrega o filho? A filha, o avô, a mãe, né? E aí vai, né? O nosso parente. A gente tem aí muita demanda pela frente, muito trabalho. Não vou dizer que está fácil, não. Está difícil, porque, historicamente, nós fomos o quê? Invisibilizados. Porque quanto mais distante do espaço público, mais difícil foi perceber, colocar a pessoa com deficiência no centro do orçamento público, no centro da decisão. E na convenção, na nossa Constituição, tem um comando que é o seguinte: o Brasil, inclusive, é signatário, né, da Convenção da ONU, que diz assim: nada sobre nós sem nós. Tudo que se refere sobre pessoa com deficiência tem que ser discutido com a população com deficiência. A gente está cansado de político que fala por nós, que bate de 4 em 4 anos, bota a mão na cabeça da gente, dá um beijinho na testa,
e depois a coisa continua igual. Então, a gente quer alterar esse Estado brasileiro. E assim como o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com a população indígena, também tem com a população com deficiência. E quando é indígena com deficiência, o desafio é multiplicado, né? Se é mulher com deficiência, territórios empobrecidos, né? Essa invisibilidade é muito grande. Por isso que esse momento é um momento histórico mesmo, Sérgio. Está muito bem lembrado. É que daqui a gente consiga, que daqui a pouco, cada vez mais, a gente tenha na CESAI, além da Ana, muitas outras pessoas com deficiência também, não só como beneficiária da política pública, mas também provendo política pública. É assim que a gente quer, pensa o mundo que a gente quer viver. Então, fazer política pública hoje é pensar o Brasil que a gente quer do amanhã, não é mesmo? Claro que a gente tem pressa para alterar esse estado de coisas, porque os direitos humanos, o direito de ir e vir, a uma vida digna, a ter uma comunicação acessível, e aí uma lembrança, tem já mapeados no Brasil 31 línguas de sinais indígenas. Olha só, quantas pessoas surdas que já têm a sua própria língua de sinais no seu território. Então, a gente tem muita invisibilidade mesmo, e é por aí, né, fazendo o trabalho que a Júlia está fazendo, claro, com uma coletividade imensa, que a gente quer dar oportunidade para os nossos indígenas com deficiência assumir o comando e ganhar autonomia e assumir o comando da situação, da sua vida. Obrigada, hein? Obrigado, Ana Paula. Então, eu já passo para o diretor de inclusão da pessoa com deficiência da Prefeitura de Canelones, do Uruguai, Martim Neves, que vai aqui falar um pouco sobre o que acontece lá, né, e o que a gente pode trazer para cá, né, de lá. Desculpa, eu não vou falar, eu ia jogar. Jogo cultural. Eu não falo português. Eu não falo tupi, eu falo espanhol. Desculpa. ¿Alguien de las que está acá comprende o habla español? ¿Quién? ¿Se anima a levantar la mano? ¿Poquito? Poquito. Ven, poquito. Aplauso para la intérprete de español. Ven. Você ven un poquito. Alcanza. Ven. Poquito. Troca con la compañera de al lado. Troca. Ven, compañera. Alcanza. Ven. Se termina el tiempo. Ven. Ven. Aquí. Tu compreendes entonces español? Se você falar bem devagar, quem sabe? Bem. Se você falar correndo, não dá não. Eu falo despacio. Bien. ¿Quién sabe falar tupi? Tupi. Você... Tupi. Ven para aqui. ¿Sí? Ven para aqui. Ven para aqui. Guarani. Guarani ou tupi? Dois. Aplausos. Dois. Quem fala libras indígenas? Libras indígenas? Não? Libras indígenas? Ven para aqui. Ven para aqui. Aclara. Você aclara novamente. Eu não hablo língua de sinais indígenas, é diferente de Libras, porque cada língua tem suas culturas. Então, língua indígena é diferente de língua brasileira de sinais por sua cultura e comunidade e contato. Perfeito. Queda aí. ¿Alguien sabe falar como si fuera joven, pequeño?
Jovem? Não é jovem? Quem tem filho jovem aí, gente? Jovem? Uma das gírias deles. Aí, assim é jovem. Aí jovem. Aí, esse jovem, si ese joven tiene un tatuaje de un perro acá en la mano. Ah, Mateo, otro joven, me cambiaron de joven. Obrigado, obrigado. Anton. Anton, Então, entonces, ¿sí? Uruguay, Uruguai, Uwambuterupi. Uruguay, Uruguai, Uwambuterupi. en libras, Uruguay. Deixa eu explicar um pouquinho. Nhandequerupe pu mano pinhanera moinqueira, nhande jariquerupe já o crembaé. Nhandequerupe ma uwambute. Uwambute tentar em quaiuarupi ma oenoi uwambuterupi. Então, eu estou dizendo que, para nós, Guarani, nunca existiu fronteiras. Então, quando vai falar do Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, nós chamamos de Uwambuterupi. Obrigado, obrigado. Anton, te están señalando. ¿Qué? ¿Joven qué? Ah, ¿você sabe dónde queda Uruguay? Uruguai? No mapa. Mar? ¿Você sabe dónde queda mar? Mar. O Sim, mar. sim. Sí, sí. Sim. Agarra mar. Sigue. Donde termina Brasil, que no termina, ahí está Uruguay. ¿Comprendió? Uhum. Repite. Aonde fica o Uruguai? Ah, Uruguai vai seguindo o mar, vai seguindo. Aí é Uruguai. Aplausos. Bien. Uruguay está en el medio de la corona portuguesa y de la corona española. Por lo tanto, hace 13.000 años que existían pueblos originarios en Uruguay. Uruguai está no meio das culturas. Portanto, tem 13.000 anos que tinha povos originários no Uruguai. Existem, desculpa. Amanje manupi yara mi queru uwamboja awma querupe yara mi queru nyangare ko amanamo awu punyande queru nyande uperamo oi yara mi apu ko jaikware gua gumo nyavi hajavi oi pe América do Sul, né? América do Sul, por aí, onde quer Quaiá, onde quer aí pe Uruguai, por uma e era mi Quaiá vi mara monhane na monquer, onde jari quer aeropi Quaiá vi anreve Quai tem o Qua onde quer umbute jari Qua onde Qua manguive. Então é isso. Eu não falo tupi, você repite, por favor. Então, eu estava dizendo que os colonizadores, né, criaram as fronteiras, né, para que tivesse, para ter um domínio, né? Cada país se formaram para que seja dominado pelos dizendo assim, como se fosse um chefe do Estado, né? Então, aí, nós, povos originários, já conhecia que todo esse país que está na América do Sul, e também na América do Norte, né, dizendo, é um país só, é uma terra só, né? Então, para nós, nunca
nossos grandes líderes antigos nunca falaram sobre a fronteira do Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile e outros, né, Colômbia e outros. Então, nossos grandes líderes diziam que a América, né, América do Norte, América do Sul, né, América Latina, seria um país só e a fronteira seria o mar. Né? O mar era a divisa das fronteiras. Então, para nós, povos originários, entendemos que o país centro da terra seria lá, Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai, ficaria mais no centro. Né? Então, isso que os nossos grandes líderes falavam para nós, oralmente. Jovem, você repite? O que compreendeu? Tranquilo. La última, porque tengo el cartel, se fue. Se fue. No veo, el cartel no veo. Entonces, Antón, 13.000 años, pueblos originarios. 5.000 años, cerritos, lugares sagrados de enterramiento. 4.000 años, vasijas. 2.000 años, domesticación de perros. 200 años, desapareció la cultura indígena en Uruguai. Agora gravar esse monte de número aí, né? Você foi falando ali, 12.000 anos tinha as divisões, 4.000 anos foi declinando e atualmente não há mais povos originários no Uruguai. Hace 200 años perdimos la transmisión cultural de la lengua de los 6 grupos de pueblos originarios que había en Uruguay. Há 200 anos perderam a linguagem, a cultura dos 100 grupos originários que haviam no Uruguai. Y solamente rescatamos 70 palabras de los pueblos originarios. Só conseguiram resgatar 70 palavras dos povos originários. Nós estamos bem, hein? Não estamos? Para quien tiene sangre indígena, que conversó 50 años después con mi padre y ya se había olvidado, por lo tanto perdí mi historia, te agradezco que en el día de hoy me hayas por lo menos enseñado más de esas 70 palabras. Como uma pessoa que tem uma origem, ele te agradece por hoje ele ter aprendido muito mais do que 70 palavras. Obrigado. Obrigada. Passei? Passei. Muito bom. Muito bom. Bem, eu passo direto a palavra para o pesquisador da PAI Brasil, Wagner Saltorato. Vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro de tudo, eu queria agradecer imensamente, né, assim, ao cacique Valdeir por ter nos recebido nessa terra, né? Eu acho que é um solo sagrado e é muito importante e eu estou muito emocionado. Esse seminário foi construído a muitas mãos e com muito respeito. Então, estar aqui, estar nesse momento é muito emocionante. Pensar nos povos originários e pensar nos povos indígenas, para a gente, branco, descendente de branco, colonizador,
não fez muito sentido, né? Assim, parece que a gente está nesse lugar e esse lugar nos pertence, né? E não. Antes de estarmos aqui, teve toda uma cultura que Martim lembrou, né? Milenar, e a gente não pôde respeitar. E a gente foi cada vez mais, a gente que eu falo, nós brancos, descendentes de brancos colonizadores, fomos desrespeitando. Para além da cultura indígena, a gente está falando da população que é deficiente e que também é muito invisibilizada e que também sofre muito com essa nossa falta de reconhecimento. Então, a APAE Brasil, a gente teve o privilégio de, a partir de 2 anos para cá, por um chamado da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sairmos juntos, sociedade civil e governo, para irmos representar o país, né, na ONU, ou seja, no exterior, onde o mundo inteiro estava discutindo os direitos da pessoa com deficiência, nós tivemos o privilégio, e foi uma iniciativa dessa gestão, e principalmente da Ana, fazer esse convite. E eu estou ressaltando isso, porque nós estivemos juntos, lado a lado, governo, sociedade civil, outros órgãos, para podermos fazer essa discussão. E por que isso foi importante? Porque a gente está vendo o que o mundo está discutindo acerca das dificuldades sobre a inclusão. Então, não é um problema só do nosso país. Isso é uma dificuldade no mundo todo. E quando a gente, no ano passado, não esse ano, no início do ano, nós estivemos lá, uma das pautas era a população indígena. E quando nós prestamos atenção, todos estavam discutindo a necessidade de se construir políticas públicas, a dificuldade de ter uma fala de igual, a dificuldade de fazer o atendimento, mas ninguém falou o que faz. Aí, de lá, a gente começou a pensar o que nós, Rede APAE, fazemos uma vez que a gente está no território, uma vez que a gente atende essa população, porque estamos no território, como é que nós olhamos? Como é que nós atendemos? O que nós temos feito para respeitar esse solo, essa população que nos recebeu aqui desta maneira? E aí a gente não sabia. E a gente não falava, acho que saiu. A gente não tinha nada específico e nem teve essa preocupação que foi o pedido de desculpas do Léo durante 71 anos. Então, hoje, nós estamos aqui para falar que nós vamos construir juntos, vamos propor algo juntos. Não dá para ser... a Ana tem uma fala muito legal, não é por nós, né? É conosco. E é isso que nós viemos fazer aqui, é juntos. Nós viemos muito mais para aprender, para poder ouvir e para dizer que a gente não vai largar de vocês, né? Assim, pelo contrário, a gente quer potencializar. E como foi dito, Ana falou só das falas, das línguas em sinais, que são quantas, Ana? 31. 20? 30. 31. Se a gente for ver todas as etnias e todas as linguagens do nosso país, a gente precisa aprender muito. A gente precisa aprender muito. Então, a Rede APAE, o nosso compromisso é de pensar um protocolo de atendimento intercultural, né, que a gente coloque para as nossas unidades, principalmente, como respeitar essa cultura, como fazer juntos, como trazer para dentro da Rede APAE todo esse conhecimento milenar e não extinguir, e não aniquilar.
né? Vamos fazer juntos. O nosso papel é fornecer o apoio, é ser ponte, é estar juntos com vocês. Nós lutamos em defesa dos direitos da pessoa com deficiência em todo o território nacional, mas é juntos. É juntos, não é por. Tá? Era isso. Obrigado, Wagner. Tem tempo para pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que não. Alguém gostaria? Se for, é só levantar a mão que eu levo o microfone. Tem alguém? Wanderson. Boa tarde a todos, né, e a todas. Meu nome é Hilda, sou psicóloga ali na PAI. E eu queria saber, né, já que nós estamos aqui nesse seminário em relação, né, aos direitos das pessoas, né, com deficiência e também os indígenas, eu tenho buscado por informações a respeito da deficiência que é oculta, né, como a fibromialgia, e eu vejo que a pessoa que tem a deficiência oculta, né, como a fibromialgia, já está tendo os direitos, né, avaliados. Só que o que eu queria saber é se tem, né, margem ou quando, a gente não sabe, a respeito das pessoas que também têm a síndrome de miastenia graves, né, que não foi incluso realmente, porque eu tenho buscado esse direito, porque o meu esposo ele tem, né, a miastenia graves, que é uma doença também silenciosa, né, que não dá para ver, mas que pode sentir. Então, a gente tem, eu e ele temos buscado, né, ver quais são os direitos, né, da pessoa também que é portador da síndrome, né? E por que essa síndrome também ela não foi inclusa nos direitos da pessoa que tem a fibromialgia? Ok, vou passar para a Ana Paula. Obrigada. Está ouvindo? Então, tem uma parte da Lei Brasileira de Inclusão que vai falar o seguinte: para ter direito, né, para ser considerada pessoa com deficiência e acessar os direitos, tem que se fazer uma avaliação biopsicossocial. Então, a gente ainda não implementou no todo ainda. Então, teve um grupo de trabalho, né, um grupo de trabalho interministerial, também o CONAD, aqui também o Wagner também participa do CONAD, né, representando a Federação das APAES. A gente teve, então, está migrando do CID, do Código Internacional de Doença, para uma avaliação que vai para além da doença, não é doença. Deficiência e doença são coisas diferentes. Então, não basta ter a fibromialgia para identificar. Tem que identificar o impedimento que esse indivíduo tem para exercer seus direitos. Então, mesmo na fibromialgia, aprovou a lei agora recentemente, mas na lei diz assim, a partir de janeiro começa a valer, a pessoa tem que, para ela acessar esse direito, ela vai ter que ter a avaliação, né, então, de uma equipe que vai identificar se essa pessoa tem impedimento. Então, é essa distinção, assim, a gente está mudando do modelo de ver a pessoa com deficiência como o problema e identificar quais são as barreiras ou os impedimentos que essa pessoa tem. Então, é lá na Convenção Internacional que identifica exatamente quem é o sujeito de direitos, pessoa com deficiência. Não basta ter um CID, né? Precisa apontar qual é o impedimento que ela tem. Se ela tem um impedimento que a impede de trabalhar, ou ela requer acessibilidade que ela não tem, etc., a gente vai ter, então, o direito à identificação de quem são as pessoas com deficiência no Brasil. Hoje, a gente tem o cadastro inclusão, né? Hoje, o caminho de acesso ao benefício de prestação continuada ou de aposentadoria especial para quem tem deficiência tem que passar por quem? Pela perícia do INSS, não é mesmo? Então, hoje, o único caminho para acessar esses direitos, para ser identificado e colocado no cadastro inclusão, é passar pelo perito médico. A gente está tirando aí, migrando desse poder, superpoderes do médico perito,
para poder identificar também quais são esses impedimentos para poder, né, a gente ter, então, essa ampliação dos direitos e a gente conseguir, por exemplo, usar de forma mais eficiente o recurso público, né? Então, a gente tem visto aí a gente sabe de muitos casos, por exemplo, de médicos que dão prescrição por um aparelho auditivo para uma pessoa completamente surda, que sem a devida adequação ela vai, né, então pode continuar completamente surda, porque aquele equipamento não vai servir para ela e vai acabar sendo dinheiro jogado fora ou guardado na gaveta da pessoa. Então, para a gente conseguir ampliar identificar quem são as pessoas e quais são as barreiras que ela encontra e quais são as políticas públicas que ela requer, é que a gente tem aí a avaliação biopsicossocial como um grande desafio dessa Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Se tem impedimento, é pessoa. Isso, se tem o impedimento, né, então é comprovada a deficiência, tá bom? O impedimento pode ser o quê? De ordem física, né? Está no corpo. Pode ser de ordem motora, quer dizer, o corpo inteiro está aqui, mas o movimento não está. Pode ser de ordem sensorial, que daí pode ser a audição, a visão, né? A psicossocial, que daí entra também as pessoas autistas, né? E pode ser também a deficiência intelectual ou múltipla, né? Então, os vários impedimentos. Agora, o que reúne essa categoria pessoa com deficiência? Todos nós, independente da deficiência, sofremos o preconceito, a discriminação, e muitas políticas públicas não chegam na gente, a gente fica encarcerado dentro de casa pela falta de acessibilidade, pela falta de oportunidade, de políticas públicas, de respeito mesmo à nossa dignidade, né? Wanderson? Muito, muito rico, né? Primeiro, agradecer mais uma vez e parabenizar pelas exposições, né? Acho que acrescentou muito, mas também, dado o adiantado da hora, queria aproveitar um pouquinho a presença do Martim, para que ele pudesse compartilhar em linhas gerais, assim, como é que ele tem visualizado esse debate sobre a pauta da deficiência no Uruguai, né? Assim, como é que está esse debate sobre do campo da deficiência? O que você tem visualizado? Sei que você está lá com o desafio de implementar isso numa prefeitura, mas o que você tem visualizado desse debate no Uruguai, né? Para a gente poder entender um pouquinho, né, Sérgio, como é que nós temos feito esse debate aqui também no Brasil. Se foi a intérprete. Sim? Eu falo despacio. Sim? ¿Se rió? ¿Está ahí? No. Ah, está allí. Ven. Você ven, por favor. Y voy adelantando mientras llega, voy hablando despacio. La discusión sobre los derechos de las personas con discapacidad. Intérprete? Pois é. Fala devagar. Despacio. Eso. La definición y la conquista de los derechos de las personas con discapacidad tiene un trayecto histórico singular en cada país. A definição da pessoa com deficiência tem um trajeto singular em cada país. A partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en Uruguay, en el año 2010, a partir da Convenção das Pessoas com Deficiências em Uruguai, a partir de 2010, cambia el criterio de evaluación y pasa a tener el componente de derechos humanos. Mudou o critério e passa a ter a questão dos direitos humanos, de avaliação dos direitos humanos. Eso implica que ningún derecho y ninguna población está por encima de otras poblaciones, sino que los derechos se reconocen, se reivindican, se reconocen y se efectivizan
en igualdad de condiciones para todas las comunidades. Direito não como é que eu posso colocar? Não sobrepõe o direito de outra população. Né? Os direitos humanos alinha tudo. Resumindo. Entonces, hay dos discusiones aquí. Cómo se efectiviza el derecho y cómo se reconoce el derecho. El derecho y la discapacidad es un componente cultural y por lo tanto hay una línea que define quién tiene discapacidad de quién no tiene discapacidad. Y esa construcción cultural también está en permanente movimiento. Por ejemplo, hoy mencionaban la fibromialgia. Fibromialgia que tiene un fuerte componente femenino, principalmente las mujeres, que tiene un periodo de empuje, que tiene una necesidad de medicación, que tiene el efecto que puede ser similar a tener todo el cuerpo machucado en determinado momento. Você falou demais agora. Resumen. Você resume. Resume. Eu perdi a linha de pensamento dele, gente. Ele estava falando da fibromialgia, né? Que é um público das mulheres, basicamente, e que define a questão de dores em todo o corpo. Antón, en Uruguay, el movimiento de mujeres con fibromialgia conquista un proyecto de ley que se reconoce la enfermedad discapacitante y por lo tanto se asigna un derecho. Eso es una construcción histórica. Como esa construcción histórica se da en torno a este tema, podemos identificar otros derechos y otras poblaciones. Houve um movimento de mulheres que reivindicou e conquistaram o reconhecimento da fibromialgia como uma doença e uma deficiência. E como esse público conseguiu, outros públicos podem reivindicar, né, mediante essa conquista que elas obtiveron. Lo que sí, a diferente de Brasil, la evaluación de la condición de discapacidad hasta hace 2 años tenía 6 evaluaciones diferentes. Avaliações. Aqui no Brasil, teriam 6 avaliações diferentes. Lá, Uruguai. Lá no Uruguai, são 6 avaliações diferentes do que aqui no Brasil. Y por lo tanto, estamos en vía de construcción de un baremo único y de una validación única. Por dos motivos. La asignación de derechos y también el reconocimiento de las familias, las personas y las comunidades que no deben transitar por tantas dependencias como baremos haya. También es el respeto ético de la condición. Tem duas linhas, 2 movimentos, né? E que as famílias não devem transitar por essa viés de por tantas avaliações para conseguir os direitos. Para finalizar, para mí, la discapacidad es una condición definida socioculturalmente y por lo tanto, socioculturalmente se debe abordar, construir y deconstruir. A incapacidade, a deficiência, uma construção feita socialmente, e socialmente ela deve ser desconstruída. Ah, sim. A descapacidade, né? Pode falar. É deficiência. Ótimo. Você compreendeu? Sim, compreendo. Obrigado. Bem, gente, então eu acho que a gente vai encerrar esse painel, agradecer aqui a nossos painelistas, tá? Foi sempre muito bom.